Emerson Balderrama vai participar aqui conosco, amigo, operador de pregão, de mesas de banco, corretora também, vai dar o seu bom dia para nós. Emerson, obrigado pela gentileza, pela participação. Que volatilidade, hein, Emerson? Fala, Chicão. Verdade, meu amigo. Bastante volatilidade, mas com índice próximo a 200 mil pontos, Chico, 1% faz bastante bagunça. É isso que o investidor tem que começar a fazer conta. É diferente, não é mais pontuação e sim percentual, né? Pois é, Emerson, só para atualizá-lo, o EWZ, o iShare MSCI Brasil, o ETF cai 1,36% nesse momento lá nos Estados Unidos, performando aí esse movimento de queda de abertura aqui do nosso índice. E o ADR de Vale do Rio Doce cai 2,18% a 14 dólares e 81 nesse momento, portanto, o iShares caindo, o EWZ, e o ADR de Vale também com queda aí de mais de 2,1%, 2,2%. O petróleo, Emerson, você está acompanhando aí, também voltou a subir. Nesse momento, 4,7% de alta em Nova York, 4,75% de alta em Londres, 101 dólares e 90 em Londres, 94,5 em Nova York. Mais um dia de volatilidade, Emerson, e eu fico pensando aqui, para operar, nós que operamos bastante, você que operou tanto também, atende seus clientes, como explicar, como tentar preservar, claro, os ganhos com essa volatilidade. O índice bateu 175 mil, eu tenho falado isso aqui com uma certa insistência, porque chama atenção, e deve chamar a atenção de todos, bateu 175, voltou para 185 mil, quem está posicionado nos futuros, os ajustes são muito amplos. Ontem, 3 mil pontos de ajuste em relação ao ajuste do índice do dia anterior, o dólar tem oscilado entre 50, às vezes até 70 pontos aí no seu ajuste, e como é que funciona tudo isso do ponto de vista operacional, Emerson? Chico, é assim, o que eu tenho conversado com clientes, alunos, amigos, é que a Bolsa ela está olhando o percentual. Então, que nem eu comentei agora, com 200 mil pontos, vou arredondar isso para cima, se a gente falar em 1%, são 2 mil, é bastante volatilidade, mas percentualmente é 1% ainda. Diferente dos 100 mil pontos. Então, o investidor tem que fazer conta se vale a pena ele participar dessa volatilidade toda. Se você está com ganhos, proteja, faz um hedge, compra uma put, faz alguma proteção. Por mais que você deixe um pouco, uma parte do dinheiro na mesa, você protege o maior capital. O problema é a pessoa trabalhar alavancada, muito alavancada em situações de grande volatilidade, que infelizmente acontece da pessoa quebrar, ela machuca muito a conta. Então ela tem que ter calma uma hora dessa. O dólar, essa amplitude de 50 pontos, Chico, é uma amplitude baixa se a gente pegar o histórico do dólar. A gente pega o dólar há 3 anos atrás, 2 anos atrás, a gente falava de 100 pontos de volatilidade entre máxima e mínima. 50 pontos, ao meu ver, no momento, é um dólar meio que acomodado. Ele oscila, ele sai de 5,22, né, 5,19 em alguns casos, vai até 5,29, 5,30, mas é um dólar que não sai desse patamar por enquanto. Hoje esse PCA provavelmente, possivelmente vai fazer peso no mercado. O mercado sabia que havia uma inflação acima, assim como veio, né, em outras praças também. Mas isso é algo que, no momento, com um corte de 0,25 de Selic, o Copom, a ata do Copom falando que possivelmente vai acompanhar cenários externos para poder tomar um próximo passo, um próximo corte, isso vai fazer preço, sim. Pois é, e não foi só a ata do Copom que falou isso. O relatório de política monetária que foi disponibilizado agora há pouco pelo Banco Central também foi bem enfático, viu, Emerson? O ambiente externo tornou-se mais incerto pelo acirramento aí dos conflitos no Oriente Médio, exigindo cautela por parte dos países emergentes. No cenário doméstico, estou falando aqui alguns destaques que eu já passei do nosso relatório de política monetária. O crescimento da atividade econômica continua em trajetória de moderação, enquanto que o mercado de trabalho ainda mostra resiliência, ou seja, a atividade econômica segue flat, segue em linha, mas o mercado de trabalho segue firme, segundo pelo menos a leitura disponibilizada aqui. A interpretação dessa leitura mostra resiliência, o mercado de trabalho, inflação ao consumidor, tanto cheia quanto subjacente, segue apresentando algum arrefecimento, mas permanece ainda acima da meta de 3%. Portanto, na comparação com o relatório anterior, as projeções de inflação se elevaram. Daqui a pouquinho, 11 horas, tem entrevista coletiva do presidente do BC, Dr. Galípolo, e Dr. Paulo Piketty também, para esclarecer essa leitura aí para os mercados. Depois da ata do Copom aí na última terça-feira também. É um documento extenso, eu sempre falo aqui, tanto a ata do Copom, relatório de política monetária, e os investidores, os analistas, economistas estão debruçados sobre o documento ali, olhando, analisando cada linha, cada ponto, para tentar entender e resumi-lo aí, toda essa movimentação, toda essa ampla leitura que é disponibilizada aí pelos documentos, Emerson.
Complicada essa parte da inflação, Chico, porque a gente está vendo que o primeiro impacto já veio diretamente na gasolina pelo conflito, e gasolina, combustível, faz preço com inflação. Se a gente parar para analisar a inflação, a OCDE fez uma análise agora há pouco, falando que se continuar esse conflito, a inflação lá nos Estados Unidos vai para 4,20, algo que é totalmente contra o que o Trump quer. O Trump quer cortar juros de qualquer forma, já colocou a cabeça de Jerome Powell a prêmio. Então, a gente vai ver uma situação que, quanto mais estender esse conflito, pior vai ser para todas as bolsas mundiais, né? Para todos os investimentos, não só bolsa. Nós, como os consumidores, também vamos sofrer. Isso vai ter vários impactos, vai vir sendo inflação ao produtor, inflação ao consumidor, combustível. Então, várias coisas vão encarecer, infelizmente, Chico. Vai pesar para o consumidor daqui para frente. O Emerson, e esse impacto do diesel, como é que você está vendo? Nós tivemos aí uma possível movimentação dos caminhoneiros, a coisa ficou meio que na prateleira, não tivemos desdobramentos, mas a coisa ainda está, a expectativa, eles deram uma semana aí, até o final dessa semana, provavelmente, para alguma decisão, alguma resolução. Como é que você vê esse impacto do diesel também? Nós estávamos falando aqui do grau de endividamento aí das famílias aqui no Brasil, você deve ter acompanhado, então isso tudo vai trazendo preocupação, contrariando, evidentemente, esse movimento de alta da Bolsa de 15% aí no ano. A parte do endividamento das famílias, Chico, 80% é muita coisa. Novamente, cartão de crédito é o grande vilão da história. E sobre a paralisação dos caminhoneiros, semana passada parecia que ia acontecer. Teve uma conversa entre os líderes, né, que não tem uma pessoa específica, então são vários líderes que fazem essa conversa, junto com a presidência, né, junto com o governo, e chegaram mais ou menos a um denominador comum. Essa semana parece que deu uma acalmada nisso, então pode ser que não aconteça. Complicado a gente cravar, falar que vai acontecer ou não vai acontecer. A gente está muito sujeito nessa situação devido realmente ao petróleo. O petróleo voltou a $105, Chico. Se esse petróleo chegar a 120, vai acontecer uma condição muito, muito delicada para o mundo em si, né? A gente está vendo a Eslovênia sendo o primeiro país no mundo a racionar combustível. Então, está acontecendo uma situação onde todo mundo está sendo pego de calça curta. Complicado desenvolver essa história. Pois é, o petróleo sobe 4,5% em Nova York, 4,6% nesse momento em Londres, 94,25% normal. Agora, o movimento do mercado em maio, Nova York, 101,60, 101,70. O junho, que é o mês de referência, o Emerson falou 104, 105 é o mês de maio. Nós temos 2 vencimentos, temos a rolagem lá na ICE, de qualquer forma, o mês de referência, o junho, 101,6, 101,7, 94,2, 94,3, o maio Nova York e o junho em Londres, e claro, o maio também subindo lá $104, $105, chamando a atenção, Emerson, dos movimentos dos mercados internacionais. Só para nós aproveitarmos e atualizarmos aí como é que estão os mercados, nesse momento o mini Dow Jones cai 0,9%, 0,90%, o mini S&P cai um pouquinho mais, 0,96%, e o mini Nasdaq cai 1,13%. Portanto, olha só essa movimentação dos mercados americanos. Na Europa também, Emerson, os mercados operam em baixa. 1,32 Londres piorou um pouquinho, 1,5, 1,55 Frankfurt, 1% de queda Paris, 1,12 de queda a Bolsa de Milão, 1,14 de queda a Bolsa de Madrid e 1,17 de queda o Stock 600, Emerson. E falando um pouquinho aí das empresas, não sei se você gostaria de falar um pouquinho de Petrobras, de Vale e algum outro ativo, alguma outra empresa que você acompanha, vamos falando um pouquinho aí de cada ativo, cada empresa, cada derivativo, Emerson. Petrobras sendo beneficiada, Chico. Sobe petróleo, ela acaba subindo também. Quem tem posição em Petrobras tem que ficar alerta à volatilidade, se faz sentido manter a oportunidade no papel. Eu não montaria particularmente uma posição agora em Petrobras, porque qualquer conversa que sair, informal ou formal, sobre um possível acordo, vai fazer o petróleo cair, consequentemente Petrobras cair também. A parte da Vale, Chico, ela está descolada da minério de ferro. Minério de ferro, pelo menos em Dalian, encerrou praticamente estável, e aí na DR ela já está precificando para baixo, quase 2%, que nem você falou. Continua acompanhando a antiga Eletrobras, continua acompanhando os bancos. Os bancos, eles têm uma certa volatilidade, mas não estão tão assertivos como anteriormente. Mas o bloco da Bolsa continua subindo as blue chips, né? A gente está vendo Bolsa 185 mil pontos. Vamos ver hoje como é que vai ser o desenvolver durante o dia. E o ADR de Petro, agora o PBR, para atualizá-los, ele sobe 0,81% a $20 na pré-abertura lá nos Estados Unidos, portanto o ADR de Vale cai, o EWZ cai, mas como o Emerson falou, a Petro acaba sendo beneficiada, 0,91% de alta, o PBR, o ADR lá de Petrobras, nesse momento Vale cai, EWZ cai, mas o PBR vai operando aí
com alta nesse momento, muito por conta, claro, dessa movimentação da alta do petróleo. Emerson, empresas, tem balanço hoje, nós temos Braskem e União Pet, quase que terminando aí a temporada. Algum destaque de empresa que você gostaria de passar e que você acompanha aí para os seus clientes também? Vamos ver essa União Pet, como é que vai vir o resultado depois da fusão entre elas, né? Vamos ver como ela vai resolver sobre essa empresa. Eu queria fazer uma atenção, Chico, referente à renda fixa de 10 anos lá dos Estados Unidos. É algo que eu venho acompanhando, eu falo isso frequentemente nos meus vídeos diários. Eu acompanho porque hoje está trabalhando por volta de 4,33, 4,37, alguma coisa nesse sentido. Mas nós já vimos num passado não tão recente, né? Nós vimos ele chegando próximo a 5%, e quando chega nesse 5%, o investidor que é o mais conservador, pensando dessa forma, né, ele acaba tirando dinheiro do mercado emergente e levando de volta para a matriz dos Estados Unidos. Então, caso aconteça de dar uma disparada na renda fixa de 10 anos lá fora, a gente pode ver uma saída de dinheiro aqui da Bolsa. Não estou dando call de saída, nada nesse sentido, é só um alerta, só um acompanhamento que eu faço, e também dando sequência a isso, prata e ouro também estão em queda novamente. Se a gente falasse há um mês atrás, Chico, o ouro estava 5.400, 5.300 dólares, né? Deu uma desvalorizada, então o mercado também começa a fazer um balanço. Faz sentido eu me expor tanto em ouro e prata desse sentido, petróleo está nessa crescente alta, então a gente está vendo novamente uma movimentação, saindo dinheiro de metais e indo para outros locais no momento. Também, Emerson, veja só, com toda essa volatilidade dos mercados internacionais, em especial o mercado americano, a venda do ouro, essa commodity, como você disse, que subiu aí até 5.500 dólares, 5.600, enfim, voltando para 4.400, 4.500, são $1.000 de oscilação na onça Troy, ela vai muito por conta aí de duas coisas importantes. O ouro não paga juro, e com o juro estável, o juro teria que cair para o ouro ficar mais atraente. O juro, pelo menos por enquanto, a expectativa dos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos é de manutenção de juros. Isso é um primeiro impacto, uma primeira leitura que é feita em relação ao mercado de ouro. E segundo, o ouro é o considerado porto seguro. De qualquer forma, qualquer oscilação, qualquer movimentação aí mais forte, o mercado volta a comprar, os bancos centrais voltam a comprar, têm comprado e compraram muito nessa alta aí do ouro, mas o ouro tem esse problema, ele é muito volátil e serve também como liquidez, às vezes até para pagar esses ajustes significativos que acontecem nos mercados internacionais. Você precisa de caixa. E um caixa imediato que você faz é a venda dos contratos de ouro nas bolsas onde eles são negociados, em especial na COMEX, lá em Nova York. Vendeu ouro, tem a receita da venda em conta corrente, paga os ajustes, negocia outros ativos, faz aí uma derivação no seu portfólio, enfim. Aproveita o movimento, realiza lucros, tem também a posição dos bancos centrais e a preocupação aí com a manutenção do juro lá nos Estados Unidos. O ouro agora 4.470 dólares, cai 2,5%, você falou a prata, cai 6%, 6,15% também, para maio, 68 dólares e 17. Ontem o ouro fechou a 4.552 dólares, Emerson, está 4.460, portanto são praticamente aí 100 dólares, 90 dólares de queda para commodity, e a prata fechou ontem a 72 dólares e 65, ela está 68,20, também são cerca aí de 4 dólares de queda, são oscilações, como eu disse, muito amplas, e para quem está posicionado nisso, os ajustes, as liquidações, você sabe, conhece bem como funcionam os ajustes, é bastante complicado. Emerson, uma outra coisa que eu queria comentar com você, eu falei agora há pouco aqui também, apesar de toda essa movimentação e dessa volatilidade, segue entrando dinheiro aqui para a nossa bolsa, o fluxo de estrangeiros, 1 bilhão 231 milhões de reais, na terça-feira agora, dia 24, no mês 7 bi positivo, 7,1, e no ano 48,7, quase 50 bi, quase o dobro, praticamente o dobro do que entrou o ano passado inteirinho, nesses quase que 3 meses aí do ano. E o investidor institucional, por sua vez, tirou 1 bilhão 364, também no mesmo dia, terça-feira, 3,7 bilhões negativo no mês e 34,7, quase 35 bi de retirada líquida no ano. Então veja que o institucional vai entrando, vai colocando, mas ao mesmo tempo ele vai retirando, enquanto que o estrangeiro não. Ele capricha na entrada do fluxo aí no mercado secundário. Mercado, Chico, Brasil a 14,75, quase 15%, ainda continua sendo a bola da vez e vai continuar dessa forma. O investidor ele precisa investir e ele vai para um país, numa localização onde o juros é alto, faz sentido para ele. Continua dando aquele alerta, vamos ver se acontecer,
se a Selic vir para 12,25, 12,50, a gente estava falando anteriormente até de 12%, se vai continuar esse fluxo tão forte para cá. Tudo isso vai depender de várias condições, Chico. A gente está no ano eleitoral que vai ser bastante polarizado. A gente viu uma pesquisa que saiu ontem, a pesquisa está mostrando um adversário um pouco à frente do outro, Bolsa reage na hora, a gente tem a parte fiscal falando, a gente tem Banco Master de seus desdobramentos, possível delação premiada do Daniel Vorkara, então tem muita coisa para acontecer Brasil. O investidor, o estrangeiro, ele está fazendo a conta. Eu tenho 4% lá fora, eu mando para o Brasil a quase 15%, volatilidade da taxa de câmbio ainda faz sentido para mim, vou mandar. Vamos ver quando acontecer, né? Após maio também tem um evento da troca de cadeira do membro do Fed, da presidência do Fed, Jerome Powell vai sair. Então tem muita coisa para acontecer até lá, Chico, tem bastante coisa. Então, enquanto isso, o investidor estrangeiro continua colocando dinheiro aqui. A gente está falando de 48 bi, Chico. 48 bi é mais do que praticamente o que a gente tem no passado dos últimos 10 anos. É muita coisa entrando de dinheiro no Brasil. Pois é, Emerson, e só para terminar aí as nossas colocações em relação ao ouro, eu falei dos bancos centrais, o ouro não paga juro, e tem também toda essa preocupação aí com a liquidez. Um risco de um cenário de estagflação, e você sabe o que é estagflação, que é a paralisação aí das atividades, aumento do desemprego, enfim, e o risco geopolítico também colaboram aí para a volatilidade do ouro. Emerson, queria agradecer demais a sua gentileza, você também, assim como os nossos outros participantes. Nós teríamos aqui muito tempo para falar, conversar também sobre a parte técnica, a parte operacional. Se você quiser na despedida deixar alguma ação, alguma empresa que você esteja acompanhando também, é sempre bom, muita coisa, sempre o papo sempre muito bom, rápido, e deixe o seu contato aí, se você quiser falar de algum papel, alguma indicação, alguma coisa, por favor, e obrigado, Emerson, muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, Chico. Chico, recebi uma mensagem tem pouco tempo falando do Pentágono dando uma cartada final no Irã. Estou até lendo ela aqui porque eu recebi há pouco, ainda não li totalmente. O ato pode incluir tropa em solo e um bombardeio massivo. Então o mercado vai começar a se resguardar sobre isso. Vai vir coisa feia lá, infelizmente, para o Oriente Médio, Chico. Chicão, para me encontrar, 3 minutos com a Emerson Balderrama nas plataformas e nas redes sociais. Agradeço o convite, obrigado, até a próxima semana, meu amigo. Se cuida. Emerson Balderrama, excelente operador de pregão, hein? Quem lembra do Emerson operando câmbio lá, o braço parecia uma hélice na roda de dólar, na roda de câmbio e na roda de índice também, um exímio operador.